Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar de persistência de dados locais utilizando o Core Data. Mas antes de a gente colocar a mão no código, vamos entender o que é o Core Data. O Core Data ele não é um banco de dados. O Core Data ele é um framework que facilita a integração com o teu aplicativo e o banco de dados. Quando se trata de mobile, o banco de dados ele é bastante limitado. E você, como desenvolvedor, precisaria de escrever bastante código antes de efetivamente conseguir realizar a persistência do dado no banco de dados. Então, para isso, existe o Core Data. Essa imagem ela descreve como a arquitetura do Core Data é organizada. E é muito importante entender essa arquitetura e cada componente, porque sem conhecer como cada componente desse funciona e qual o papel de cada componente, possivelmente iremos tomar decisões erradas. E essas decisões são complicadas de serem feitas no futuro, fica muito complicado de reverter. De uma maneira geral, dá para enxergar que temos o Persistence Container, que é o que engloba todos os componentes de baixo. E embaixo nós temos o Model, Context e o Story Coordinators, que são pedaços menores. O Model, por exemplo, ele é a definição do próprio modelo. Ou seja, se eu tenho um objeto que eu chamo de contato, contato da lista telefônica, esse model vai ser justamente a definição desse meu contato. Digamos que o meu contato ele tem apenas nome e número de telefone. Então, eu tenho aí no model a definição de uma propriedade nome e de uma propriedade telefone. O contexto ele é responsável por realizar o controle de estados dos meus modos. É ele quem define, por exemplo, quando e como será feito a leitura e a gravação de dados no banco de dados. É ele quem garante consistência e integridade do meu dado. O Coordinator é uma das coisas mais incríveis que a gente pode ter no Core Data, por exemplo. Como é que ele funciona? Bem, com o Core Data, você pode armazenar o seu dado em mais de um tipo de local. Você pode armazenar em um arquivo XML, em um arquivo JSON, no SQLite. E, logicamente, que armazenar esses dados em locais diferentes demanda complexidades diferentes, códigos diferentes. Então, o Coordinator, que já vem implementado no Core Data, basta você dizer qual local você quer armazenar e ele faz esse controle para você, tornando muito simples essa parte de modificar o local onde você precisa armazenar de acordo com a sua necessidade. Por fim, nós temos o Persistence Container. O Persistence Container, o papel dele é centralizar todo essa stack em uma única classe, com a finalidade de simplificar ainda mais o controle disso. Você tem um único local onde você organiza as chamadas dos contextos, dos modos e do próprio Coordinator. Essa tabela eu extraí da própria documentação da Apple e nela a gente consegue ver os tipos padrões suportados pelo Coordinator, pelo nosso Core Data. Então a gente tem 4 tipos, que são XML, binário, e o SQLite e o in-memory, e cada um tem a sua particularidade. Qual é o melhor? Não existe melhor nem pior. De acordo com a sua necessidade, você deve saber escolher qual desses tipos você vai armazenar. Por exemplo, se o seu objetivo é fazer integração com outro sistema de uma forma mais simples, talvez o XML seja o mais, aconselhado, porque é muito mais simples que qualquer outro sistema ler um arquivo XML.
Se o seu interesse não é integrar com outro sistema, então você pode escolher entre arquivo binário ou o próprio SQLite. E aí você também precisa analisar qual é o melhor para você. O arquivo binário, por exemplo, ele te permite, né, atomicidade. Ou seja, uma operação ela começa e termina sem interrupções, né? O SQLite ele não te permite isso. É interessante para ti ter atomicidade nesse teu banco de dados. Existe concorrência, não existe? E aí você tem que definir isso. Porque apesar da atomicidade ser alguma coisa interessante, né? Mas se você não tem concorrência forte em cima do banco de dados, não é necessário. E aí você acaba usando, né, uma ferramenta que não é necessário e pode tornar um pouquinho mais, digamos assim, pesado do que o necessário. Um outro banco de dados que eu gosto de falar bastante é o banco de dados em memória. Às vezes é desprezado, né, por alguns desenvolvedores e às vezes as pessoas não entendem para que funciona. Afinal, para que eu vou utilizar um banco de dados que quando eu encerro o aplicativo ele não está mais lá? Não faz muito sentido, né? Bem, isso é porque o banco de dados em memória ele tem aplicação específica. Por exemplo, para fazer testes. Realizar testes com o banco de dados reais é muito complicado, é muito complexo. Eu teria que criar outro banco de dados similar ao meu e isso torna muito oneroso fazer esses testes. Então, a gente utiliza o banco de dados em memória que vai facilitar isso para a gente. Uma outra utilização do banco de dados em memória é realmente persistir um objeto somente em memória na aplicação. Qual é o intuito disso? Digamos que eu queira comunicar, né, que um objeto ele fique disponível em mais de uma tela e que essa tela ela não esteja ali em navegação, né, não passe um objeto para ela através de uma navegação, de um delegate, alguma coisa nesse sentido. Por que eu não faria isso? Eu quero evitar memory leak, né, eu quero ter menos objeto trafegando, tipo, ter menos ligação acoplada, digamos assim, trafegando entre as classes, né? Eu utilizo o banco de dados para fazer isso. Se esse objeto ele só é importante para mim enquanto a aplicação está viva, então é desnecessário eu persistir isso no banco, né? Eu persisto só em memória e eu consigo utilizar os mesmos recursos do Core Data, que a gente vai ver depois, ainda com o banco de dados em memória. Bem, esse vídeo a gente para por aqui, mas no próximo vídeo a gente vai colocar a mão no código e criar um projetinho do zero utilizando o Core Data e ver os benefícios, as facilidades que o Core Data nos oferece. Ok? Até a próxima!